César, muito obrigado por teres aceito o meu convite. És um freguês natural de Veiros, embora não nascido, que eu sei que não nasceste. As tuas raízes são do outro lado do Atlântico, mas que para cá vieste muito novo e aqui fixaste. Fala-me um bocadinho de ti. Muito bem. Desde já agradeço o convite e sim, eu sou de Veiros, vivo em Veiros, gosto de Veiros, gosto de Estarreja. Eu tenho 35 anos, sou solicitador de profissão, trabalho cá e conheço as pessoas e gosto muito de cá viver e pronto, é isso que me motiva e agradeço o facto de me poderem convidar, principalmente sabendo uma pessoa como o Zé António, que já está há tantos anos na política, que já liderou tantos anos a freguesia de Bedoído, nos últimos a freguesia de Bedoído e Veiros, e eu fico satisfeito por, apesar destes anos todos, ainda ter a vontade e de convidar pessoas da minha geração, mais novas, com uma perspectiva se calhar um bocadinho diferente daquilo que a sua geração tem, da nossa freguesia, do nosso concelho, e isso deixa-me imensamente satisfeito e espero honrar dignamente a minha geração nesse aspecto. Ó César, essa da minha geração e da tua geração, eu fico aqui um bocadinho envergonhado. Não é isso, eu não estou a querer... Eu estou a brincar. Sabes que a minha postura de vida também foi muito assim. Nós devemos pausar-nos e pautar-nos, aliás, por ter uma forma alegre de estar e de saber conviver com os terceiros, de saber lidar com as adversidades. Eu, graças a Deus, tenho essa capacidade e por isso é que eu tenho levado a bom porto estes mandatos. Como toda a gente já me digam, já me intitularam quase que um dinossauro que já começa aqui a chatear, mas eu estou a fazer nem mais nem menos do que aquilo que a lei me permitiu. E aqui vou engatar aqui uma pergunta para ti. A lei permitiu-me que há 2 mandatos, há 2013, mais propriamente, houvesse uma reforma administrativa. Essa foi contestada, não há dúvida nenhuma, porque acho que devia ter sido ouvido a vontade popular melhor. Não o foi. Mas isto é os jogos políticos que se dão, esteja que governo estiver, isto acontece. Essa reforma foi feita, eu própria também a contestei, dentro das instituições a que tinha de o fazer, mas o que é certo é que ela aconteceu. E viemos com isso a tornar-nos companheiros de Veiros. A minha pergunta é assim: qual é a tua sensibilidade relativamente ao antes reforma administrativa e o pós-reforma administrativa? O que é que notaste de diferente? Em termos práticos, no dia-a-dia do cidadão, seja de Bedoído ou de Veiros, neste caso Bedoído e Veiros, em termos práticos não houve grandes alterações. Agora, em termos ideológicos, há. E isso é uma questão que, como bem referiste, devia ter sido melhor analisada. Devia de haver um referendo se as pessoas, não só no nosso caso, como de outras freguesias, foi notório à época que houve uma grande contestação social. Eu próprio, como é que é de explicar? Não sou ou não era a favor da união de freguesias. Porquê? Porque cada terra tem uma identidade própria, percebe? Ou seja, nós já fazemos essa gestão territorial, essa gestão social, a questão dos costumes, que antes de haver o que quer que seja em termos normativos, havia sempre os costumes das gentes. Eu como veirense, eu continuo a ser veirense e continuo a ser estarrejense. Se houvesse um processo ou a possibilidade de haver uma reversão, a minha opinião muito sincera é que eu preferia ser só de Veiros. É uma convicção pessoal. Não tem nada a ver nem com as pessoas, nem com a política, mas seria essa a minha posição.
em termos de trabalho, em termos de políticos, em termos sociais, aquilo que eu posso dizer com toda a franqueza, e estando eu fora desse meio, como sabes, é que tem sido feito um bom trabalho. Nós não temos notado, e eu acho que falo pela minha geração, pelas pessoas com quem eu mais convivo, que nós não temos notado tanto, não há aqui beduído oveiros. Nós sentimos que as terras são uma única terra, são olhadas, neste caso por ti, como pelo corpo diretivo e pelo município, de forma igual, isenta, e isso deixa-me satisfeito. Uma questão de costume, uma questão de ética, de respeito pela história, se calhar numa primeira análise seria a favor de, ou na altura, se houvesse ou fosse auscultado o povo, e eu acho, muito sinceramente, que em relação ao beduíno também seria exatamente a mesma coisa, está bem? Eu sobre essa situação, e desde que Mas, tive esse desafio... permita-me, neste momento, não é o maior desafio que se lança às freguesias, que se lança ao nosso concelho, que se lança, neste caso, a vocês que se propõem a candidatar-se a mais um mandato, a olharem para a nossa terra, a cuidar dela, a desenvolvê-la. Acho que há outras questões muito mais importantes do que ser beduíno de oveiros, que devem ser discutidas, que devem ser analisadas e que devem também olharem para pessoas que estão fora deste núcleo da política para ver o que é necessário ou que dentro de pessoas que não estão tão relacionadas com este meio, o que é que podemos fazer e quais são o núcleo vital para o desenvolvimento das nossas terras. É verdade. Recuando um bocadinho, sempre houve, pela parte deste executivo que eu presido, o cuidado, mas um cuidado muito, muito grande para que não houvesse melindres, para que tudo corresse como se nada tivesse acontecido. E eu penso que, em certa medida, eu consegui. Houve aqui alterações, nomeadamente, e aqui podemos pôr aqui em cima da mesa, portanto, aquilo que Beiros poderá eventualmente ter perdido neste campo foi a extensão de saúde, mas isso foi fruto de um trabalho que não tem nada a ver com a Junta de Freguesia. Com certeza. São decisões políticas Nós sabemos de alto disso. nível, decisões políticas do ACE de Baixo Morra, que entendeu acabar ou extinguir isto. E é preciso que isto seja bem dito, porque continua-se aqui a ter uma ideia, e agora isto passa aqui por uma explicaçãozinha para ti, existe aqui a ideia que a Junta e a Câmara nada fizeram. Estão redondamente enganados. Mas redondamente enganados. Não é o sítio certo para estarmos aqui a conversar sobre isso, mas estarei sempre disponível para, noutro local, podermos, nós e com alguém que entender, dar uma explicação mais assertiva e mais clara sobre todas essas situações. Disseste muito bem de Veiros. Eu noto que Veiros peca por uma coisa, Veiros tem imensas casas desabitadas. Tu, como solicitador, e entrando aqui um bocadinho na tua área, porquê? Porquê? É fácil. Essa questão é muito fácil. O problema de Veiros é o problema de Beduíno, é o problema de Portugal. Ou seja, a regressão demográfica que existe. Ou seja, houve muita gente que saiu do nosso país, há um desinvestimento claro das pessoas, das condições que nos são dadas em Portugal, e eu tenho também a perspectiva visto do lado de fora, porque também saio regularmente daqui, vejo geracionalmente, também vejo que muita gente teve que sair do nosso país, das nossas terras, para ter uma vida melhor. Isso preocupa-nos, deve-nos preocupar a todos. Nós devemos, em termos também empresariais, ou seja, devemos ter outro tipo de gestão, a profissionalização da gestão. Nós vivemos numa zona em que há ainda muita gestão familiar de negócios. Nós devemos profissionalizar a gestão dos negócios. Com isso, sermos mais atrativos. Em termos de política central, como toda a gente sabe, é a panagem de todos falam. Em termos de impostos, ou seja, nós somos um Estado ultra cobrador. Isso faz com que as pessoas procurem um melhor futuro para si, para as suas famílias, e estão ainda principalmente no início da vida, e estamos a falar que quer as pessoas, as nossas gerações, quer as vindouras, são as gerações mais qualificadas deste país. Portanto, temos obrigatoriamente que pugnar por um Portugal melhor,
e no nosso concelho temos que centralizar pessoas. Eu sei que não fomos dos piores concelhos do país, temos conseguido, dentro do que é possível, manter, crescer e fixar pessoas. Aliás, há muita gente a regressar, e isso é um bom indicativo, mas ainda não é suficiente. E no caso de freguesias como Veiros, são freguesias claramente envelhecidas, que precisam muito de capital novo, não é? De gente nova para se ingrar, para habitar, para desenvolver, para fazer crescer, e acho que deve ser uma preocupação vossa enquanto políticos, enquanto decisores, para fazer melhorar a vida das nossas gentes. E nós que cá estamos também devemos de saber acolher, devemos procurar sempre melhorar também, não devemos ficar especados no nosso canto e dizer isto é suficiente. Temos que fazer mais e melhor é também verdade, para um César, futuro. tocaste aí situações que são de veras preocupantes, e essa que revelaste de pessoas que foram e não voltaram. Temos muito disso, não temos em Veiros? Muito, muito. Nós temos Veiros é sinal de uma grande diáspora. Pois. Ou seja, nós nos últimos anos, nós tivemos primeiro uma geração que foi para o Brasil, depois foi para a Venezuela e Estados Unidos, a França, a Alemanha, tradicionalmente mais forte. Os últimos anos, a imigração tem se centrado mais no espaço europeu. E sim, as pessoas têm ido, não têm voltado, ou alguns têm voltado nos últimos... Eu sinto que nos últimos 5 anos há muita gente que tem voltado. Porque, na verdade, não há sítio melhor que a nossa terra e que o nosso país para se viver. E os portugueses que saem, muitas vezes, e disto por experiência própria, dito fora daqui, querem voltar para a nossa terra, gostam de Veiros, de Estarreja, e sentem amor para as suas raízes e para as suas tradições. Eu aqui só faço-te um complemento, porque nós somos considerados, nós portugueses, povo, somos considerados um dos melhores povos de trabalho, como trabalhadores exemplares, perfeccionistas, excelentes. E a minha pergunta é, se o somos assim lá fora, porque é que nós, no nosso país, não construímos e não tivemos capacidade de construir um país à nossa imagem? É isso que eu não entendo, às vezes tenho alguma dificuldade, aquilo que acabaste de dizer há um bocado, somos subcarregados por impostos e, como tal, depois o nosso fundo de maneio é baixíssimo, mas dentro de tudo isto, e só para isso, acabando, acho que no meio, no caso de Veiros e de Estarreja, Bedoído e Veiros, Estarreja, já puxando às franjas, pode não ser assim, mas nós temos aqui em termos imobiliários, eu sei que vai-te tocar um bocadinho na tua atividade, nós não estamos, a nossa terra não está cara demais para fazer com que aqueles que poderiam vir para cá viver fujam para os limites? O que está a acontecer com os Estarrejas está a acontecer também noutros sítios. Então o que acontece aqui, o mercado imobiliário é um mercado de especulação, em que há a curva de Lorentz e o coeficiente a funcionar, é a procura e a oferta. Exato. O que é que acontece? Há muita procura, não há tanta oferta, ou seja, os fogos habitacionais são reduzidos no nosso concelho, é preciso fazer um investimento maior, é preciso fazer, não é a construção nova, ou se calhar, mas temos que olhar mais para a reabilitação. A reabilitação é extremamente importante. Referiste bem, há muitas casas fechadas nas nossas terras, podem ser reabilitadas, podem ser reconstruídas, podem ser recapitalizadas, e isso pode trazer desenvolvimento e pode trazer pessoas, e trazendo pessoas traz desenvolvimento, e as áreas são ocupadas e as pessoas voltam à terra seguramente, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Acabando um bocadinho a especulação, acabando o estrangulamento em termos tributários, não é? Eu acho que seria um bom mote para vocês lutarem por isso. Eu sei que somos um concelho pequeno, mas todos juntos e tendo voz podemos chegar mais longe, e as nossas vozes podem chegar à Assembleia da República, podem pôr um bocadinho de juízo na cabeça daquelas pessoas para olharem mais por nós, pelos portugueses, e não tanto pelos caprichos, nem por outras
nem por outras coisas que para aí param, toda a gente sabe. César, Eu não tenho palavras na língua, peço imensa sei, desculpa mas por alguma coisa, mas delicioso, é podermos estar aqui eu a agradeço dizer- imenso esta oportunidade, porquê? Porque é importante dar voz a pessoas que não estão relacionadas com a política, mas que veem as coisas por outro prisma, e não só em termos imobiliários, em termos comerciais. É preciso analisar isso. Olhem mais para a malta que está fora destes corredores e vejam e seguramente vão ter bons conselhos e vamos fazer de Portugal um sítio melhor, porque eu vivo em Portugal, gosto de Portugal, sou de Veiros, gosto muito de Estarreja, a minha família cá vive e eu quero continuar assim. E também já tenho família e olho para os meus filhos e também quero que eles vivam cá. César, Está bem? olha, muito obrigado. É mais um depoimento fantástico para nós e para a nossa terra. Saber que poderemos contar com jovens como vocês e jovens como tu, com um espírito de terra, de interesse por tudo e o bem-aja para todos. Muito obrigado. Agradeço também muito o convite e desejo toda a sorte nesta vossa campanha, está bem? Obrigado.